Bora lá, minha família linda! Mais uma vez aqui com vocês, com muita alegria, muita satisfação mesmo. Já disse que estou curtindo muito gravar esses vídeos contínuos, um atrás do outro. Serão 50 dias consecutivos, 50 vídeos consecutivos. Será que serão só 50? Acho que não. Eu vou continuar provavelmente, não sei se todos os dias, ainda não defini isso, mas estou curtindo bastante. Isso reforça algo que a gente fala muito aqui na trilha. Antes, deixo só reforçar, sou o Júnior, planejador financeiro, missionário católico, e já convido você a deixar o seu like, fazer a sua inscrição. Mas tem algo que a gente fala muito aqui na trilha FNP, Família na Providência, que é a importância dos movimentos contínuos, a importância da mudança de hábito, a importância de constantemente você estar numa ação, e constantemente você estar em movimento. A providência de Deus, ela acontece sempre, e a gente quer colocar você, sua família, eu e minha família nessa trilha, caminhar junto com Deus, caminhar junto com a providência. Os vídeos só estão dando certo por conta disso, um movimento constante, um novo hábito. Nem sempre é fácil. Você pode perguntar, Júnior, mas como você tem tema para tudo isso? Como você consegue falar? É a constância, é a vida de intimidade com Deus, é o desejo de se aprofundar em mim mesmo, é o desejo de deixar Deus fazer novas todas as coisas, é o desejo de construir um legado. E pouco a pouco a gente vai ajustando aquilo que precisa ser ajustado. Eu tenho evitado ao máximo fazer cortes aqui, porque eu quero, nesse processo específico, nesses 50 vídeos, e direto, criar realmente essa metodologia do meu jeito, do jeito que eu gosto, do jeito que eu estou entendendo, e pouco a pouco, eu já fiz o exercício outro dia de voltar lá no primeiro vídeo, e me sinto muito mais à vontade com vocês, estar falando. Então pouco a pouco a gente vai fazendo com que as coisas se encaixem. Assim é na vida, assim é em tudo. E muitas vezes o que acontece, quando a gente não tem esse movimento constante de revalidação da vida, de alinhamento das coisas que nós precisamos rever, precisamos ajustar, nós entramos muitas vezes num ciclo vicioso muito ruim. Sobretudo quando algumas coisas difíceis acontecem, e eu tenho visto cada vez mais coisas do passado que influenciam no cotidiano, no presente da vida das pessoas, e isso faz muito mal. E quando a gente não consegue ter esse olhar de realinhamento, de ajuste, de mudança, de melhorar algumas questões que foram tão delicadas, não é? Quantas questões você viveu aí há anos atrás, ou às vezes algumas coisas mais recentes, mas são tão delicados, machucam tanto, ferem tanto e abalam demais a nossa estrutura e interrompem os nossos passos. Essa trilha que nós somos chamados a viver, pela graça de Deus, pelo amor incondicional de Deus, ela é barrada, ela é impedida, ela é engessada. Acontecimentos, palavras ditas contra nós, ditas pelas pessoas às vezes até próximas, que querem o nosso bem. Algumas palavras nos tiram do foco, nos tiram do eixo. E uma outra coisa que eu quero trazer para vocês é como fica a nossa cabeça nos dias atuais. Muita aceleração, muito barulho, Eu gosto muito de refletir nisso. Às vezes a gente está muito preocupado com os barulhos externos e que eles são grandes. Barulho mesmo, Trânsito e barulho. Mas os barulhos internos, sabe aqueles que ficam constantemente na nossa cabeça, na hora do banho, na hora de dormir, em qualquer lugar, dirigindo. Já teve a experiência de, você que dirige, de entrar, vai de volta para casa do trabalho e chegar em casa sem perceber? Ah, Júnior, mas é que eu já estou acostumado. Sim, concordo. Mas muitas vezes é pelo excesso de barulho interno, faz com que você fique tão desfocado, você entra, é claro, no automático da direção, porque você sabe dirigir há muito tempo, mas você se perde muitas vezes. Isso é perigoso, Perigoso por conta do trânsito, que não tem a plena atenção, mas perigoso porque isso vai trazendo danos à sua saúde emocional. Hoje eu quero falar para vocês de algo muito atual e muito grande, muito sério que tem acontecido, também por conta dessa questão, dessa aceleração de pensamentos, desse barulho constante que existe em nosso interior. Quero trazer um pouco a questão da ansiedade, das doenças emocionais. Vou falar especificamente pela ansiedade, porque foi algo que eu vivi, não muito tempo atrás, é muito recente. Eu vivi e eu pude experimentar a graça de poder
passar por isso, é a constante todos os dias, quem já viveu isso sabe, todos os dias nós temos que realinhar, ajustar e manter firmes os nossos passos, mas hoje eu quero falar sobre algo específico por essa questão, porque isso mexe muito com a cabeça das pessoas. Quem nunca passou por isso, não entende, pode achar que é simples, pode achar que é besteira, pode achar que as pessoas que rezam vão ter isso. Não é assim que funciona, né? Então é algo que precisa de atenção, é algo que pode ser revertido, algo que pode ser ajustado. Eu sou exemplo vivo disso e é algo que você pode usar como matéria-prima para te fazer uma pessoa ainda melhor. Eu vou fazer só um pouquinho diferente. Eu tenho aqui um livro, né? Você deve conhecer o Augusto Cury. Eu gosto, tem bastante livro que eu já li dele. Esse daqui fala sobre ansiedade, como enfrentar o mal do século. E aqui fala, na capa, a síndrome do pensamento acelerado, SPA, que ele chama. Síndrome do pensamento acelerado. É o barulho que eu falava há pouco, o barulho do nosso interior, da nossa cabeça. Eu vou ler aqui só um trecho do finalzinho do livro, que vai fazer com que a gente entenda um pouco mais. Então a gente vai dialogar hoje um pouco com uma breve leitura desse livro aqui, uma parte desse livro. Esse título que eu vou ler, desse capítulo, ele fala assim: saudar nossas dívidas e corrigir rotas. Saudar nossas dívidas e corrigir rotas. Então tem muito a ver com o que nós falamos até agora e com aquilo que a gente sempre vem falando aqui na trilha. Nós temos muitas dívidas do passado. Nós temos muitas dívidas com o nosso eu interior, com o nosso excesso de cobrança. Você é uma pessoa que se cobra demais? Com excesso de cobrança das outras pessoas, às vezes até, como eu já disse, de forma boa, querendo nos ajudar. E isso vai causando algumas certas dívidas que vão fazendo com que nos atrapalhe e nos engesse, né? Nos impeça de seguir o nosso caminho. Dívidas é interessante porque aqui na trilha a gente tem um foco muito, muito grande para finanças pessoais, finanças familiares, né, para a gente ajudar as pessoas. É que não é o assunto único. Nós trabalhamos os pilares, são 4 os pilares, e essa parte de finanças, de conhecimento técnico específico, é um dos pilares da nossa trilha. Mas a gente fala de dívidas, a gente vê hoje como as pessoas endividadas, financeiramente falando, como elas sofrem, não é? Quando você deve para alguém, quando você tem contas que você não consegue pagar, quando você chega num momento da tua vida, ou porque algo aconteceu, ou porque a idade chegou, e as pessoas não têm condições financeiras de sobreviver, isso abala muito a vida das pessoas. Né? E essas dívidas, elas podem ser também ajustadas, alinhadas e preparadas de uma forma tão segura, né, como as financeiras, mas também as emocionais, cuidar delas de forma diferente para que você consiga viver a seu médio e longo prazo de forma muito mais tranquila. Então, quando a gente se prepara, quando a gente se conhece, quando a gente trata um pouco o passado, quando a gente trata um pouco esses barulhos internos, quando a gente trata melhor as nossas finanças, nós temos maior segurança. E isso é viver na providência de Deus. Isso é o que a trilha nos propõe, né? Estar nesse movimento onde Deus faz a parte dele e nós vamos aprendendo pouco a pouco, com toda a sabedoria que vem dele, nós vamos sabendo pouco a pouco como lidar com todas as coisas da nossa vida. Mas vamos ao texto. Diz assim, Augusto Cury diz: devemos nos lembrar de que uma das mais graves consequências da SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado, é a morte precoce do tempo emocional. Vivemos tão agitados e atarefados ao longo da jornada existencial que quando paramos para pensar sobre a vida, levamos um susto. Você já teve essa impressão? Você já passou por isso? Quando você para olhar a sua vida, você acaba levando até um susto? Ou você não tem por hábito parar para olhar a sua vida, você vai deixando a vida levar, né? É importante, é claro que quando você para ver, você leva um susto, mas é importante parar, porque aí você tem a possibilidade de ajustar, né? De entender onde que está pegando mais, onde precisa de um alinhamento, onde precisa de ajuste. Continua aqui: parece que, como afirmei, dormimos e não vemos o tempo passar. Perdemos o melhor de nós. Aqui é a nossa preocupação. Aqui vem a preocupação da trilha FNP. Né? Por que surgimos com esse projeto? Por que Deus inspirou esse projeto? Porque nós perdemos tempos valiosos. Ele diz aqui, ó, perdemos o melhor de nós, de nossos filhos, amigos, cônjuge, chafurdando na lama das preocupações, entrincheirados em nossas batalhas mentais. Perdemos muito tempo com preocupações que a maioria delas não vão acontecer,
né? Preocupações que só ficam insistindo, fazendo barulho, ecoando em nossa cabeça, ou como diz aqui, né, chafurdando, não lembro essa palavra aqui, mas chafurdando na lama das preocupações, e nós deixamos de acreditar no Deus que nos ajuda. Mas nós precisamos ir nesse movimento, né, de entender como é que nós devemos lidar com essas coisas. A consequência é que não poucos seres humanos notáveis estão à beira da falência física e emocional. Precisamos cuidar. É o assunto que precisamos dar uma atenção muito grande. Ele continua: quem não é fiel à sua qualidade de vida tem uma dívida impagável consigo mesmo. Qual é o tamanho da sua dívida com sua qualidade de vida? Só ao mapear sua mente de maneira transparente e honesta, você saberá. Então é assim, eu só li um trecho aqui desse livro aqui, né, da ansiedade, mas assim, a importância do mapeamento da tua vida, a importância da identificação de como estão as coisas. Eu gosto muito e trago muito isso aqui na trilha, um olhar. A ideia não é pegarmos as dificuldades que passamos, traumas que passamos lá atrás, ou às vezes recentes, às vezes semana passada, quem sabe. Não é simplesmente olhar por olhar e ficar sofrendo com essas coisas, não. É dar um realinhamento, entender. Nós temos algumas técnicas, algumas ferramentas que a gente usa no nosso curso da trilha, onde a gente ajuda a pessoa a identificar, e nessa reflexão ela vai dando passo. É uma trilha, né? Passo a passo, né? Ferramenta a ferramenta, capítulo a capítulo. São mais de 60 aulas que a gente tem, e aí as pessoas elas vão aprendendo, os nossos alunos vão aprendendo a lidar, a ajustar as coisas, né? No geral, né? Emocional, financeira, espiritual. Então é uma trilha que todos nós precisamos viver. Todos nós precisamos voltar a algumas questões específicas do nosso passado, reajustar, conhecer como funcionamos, conhecer como somos, ver como que é o nosso emocional, melhorar alguns pontos, como esse exagero dos nossos pensamentos, exagero das nossas preocupações. Alguém pode falar: Júlio, mas eu sou muito tranquilo. Mas a maioria das pessoas sofrem com isso. Então é algo muito comum, é algo que aumenta muito, é algo que preocupa-nos bastante. Por isso que nós convidamos você a entrar nessa providência, fazer parte de forma ativa, para que as coisas sejam alinhadas. Às vezes a gente não faz nada, vai só empurrando, e o sofrimento vai se acumulando, e os problemas vão se acumulando. E aí nós chegamos num ponto onde nós perdemos até um pouco o rumo da coisa, o rumo do controle da situação. Então assim, a proposta é que você e eu possamos continuar identificando que esse Deus está conosco, esse Deus tão amoroso, tão presente, né? Esse Deus esteja, que quer nos curar, que quer nos transformar, que Ele vai nos ajudando a manter o equilíbrio das coisas, a aprender a lidar, não só por um tempo, né? Como eu já disse outras vezes, você vai lá e recebe uma graça e dá de ombros. Acho que falei no vídeo de ontem isso. Dá de ombros, às vezes, por algo que te aconteceu, algo que Deus fez, inclusive. Não. Precisamos aprender, ser grato a Deus pelo que Ele fez, aprender, né? E continuar com as técnicas, continuar com aquele aprendizado, fazer isso ser constante em nossa vida. Então, quando a gente fala de novos comportamentos de cunho emocional, de cunho espiritual, também financeiro, a constância, a continuidade, aprender a fazer de uma forma nova, é preciso que isso se repita. Né? Por exemplo, quando a gente fala de guardar um dinheiro para médio e longo prazo, a importância de você guardar todo mês. O que quer dizer isso? Se todo mês você cria esse hábito, quando chega lá na frente, você criou uma poupança, não poupança, né? Poupança de poupar mesmo, você criou esse valor aí que vai ajudar você a ter maior segurança. Assim acontece com a nossa espiritualidade, por exemplo. Você vai todos os dias, todos os momentos trabalhando isso, e você vai criando esse novo entendimento. Aí acontece alguma situação difícil, você tem condição, você tem algo que você vai lá e sabe que precisa ser feito. Você tem um combustível novo. Você tem na estante da tua vida, você tem ali um aprendizado que vai te ajudar a passar por tudo isso. Então assim, se você passou por isso, eu quero até te convidar, deixa aí nos comentários qual é o seu olhar quanto à ansiedade. Você passa por isso, né? Como você está vivendo isso hoje, o que você está fazendo para ajustar isso hoje, e conta com a gente, né? A trilha tem esse propósito também de poder ajudar você e tua casa a ter tudo de forma equilibrada. Tá bom? Nós vamos então consagrar nossa vida, nossa saúde emocional aos cuidados também do nosso Pai espiritual, São José. Meu glorioso São José, em vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, valei-me São José. Maria, Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.